por quem é honesto. O problema é que muitos policiais ganham pouco e colocam a vida em risco para garantir a segurança da população. Em março do ano passado, a Câmara aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC 446, que tramita em conjunto com a PEC 300. A proposta estabelece um piso nacional para a categoria a ser definido em lei federal posterior e prevê um piso provisório até que a lei entre em vigor. Ainda no ano passado, o governo anunciou que era contra o piso provisório e que vai propor um novo texto para a PEC. Olá. Piso salarial nacional para policiais e bombeiros é o que propõe a PEC 300 ou proposta de emenda à Constituição de número 300. A PEC 300 já foi aprovada em primeiro turno. Agora, o presidente Marco Maia quer criar uma comissão especial para discutir o tema. Todo mundo lembra da manifestação dos bombeiros no Rio de Janeiro por melhores salários. Lá, o piso é de pouco mais de R$1.000. Aqui no Distrito Federal, o maior piso do país, os soldados recebem R$1.400 por mês. Essa desigualdade salarial na carreira de policiais e bombeiros, profissões essenciais na manutenção da ordem e da segurança, é o tema do Expressão Nacional de hoje, que conta com o deputado delegado Valdir, do PSDB de Goiás, Fernando Almansa, da Polícia Militar do Espírito Santo, Adolfo Saxida, economista, e Fernando Rocha, que é especialista em segurança pública e consultor da Câmara dos Deputados, direto do Salão Verde. Não deixe de participar, mande a sua pergunta que a gente lê aqui. O telefone é 0800 619 619. O Twitter é www.twitter.com/xnacional. Ainda temos o e-mail expressãonacional@câmara.gov.br. Eu começo com o Fernando Almassa, que é do Espírito Santo, da Polícia Militar. Qual que é a reivindicação da PEC 300, que era a PEC 300 na Câmara, foi para o Senado, foi apensada uma outra proposta, recebeu um outro número, já foi aprovada em primeiro turno e agora o presidente quer criar uma comissão especial para discutir melhor o assunto. Pois é, o objetivo principal da PEC 300, que agora é 446, é criar um piso nacional para disciplinar, né, os estados brasileiros. Uma vez que nós temos estados que, por exemplo, Brasília, que paga um piso de R$4.000 e uma disparidade muito grande. Tem estados, por exemplo, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o piso dos estados é R$950. Então a PEC 300 vem disciplinar isso. E é de suma importância para o país. Eu tenho uma artezinha, não sei se o nosso diretor já autorizou para a gente colocar aqui no telão, é uma arte que tem todos os salários, agora sim, Distrito Federal de 3.000, Sergipe 2.000, São Paulo 2.000, Piauí 1.400, Rio Grande do Sul 1.200, Rio de Janeiro, que está lá no finalzinho, na rabeira da fila, R$1.000. Por que existe essa disparidade, deputado? Existe essa disparidade por falta de, eu diria, dos gestores dos estados e da União tomarem conhecimento, eu acho que eles não sabem, da importância do policial civil, do policial militar, do bombeiro, da segurança pública. O que eu tenho visto chega eleições para prefeitura, governo de estado e para presidente, ainda na última campanha presidencial, todo mundo quer falar de segurança pública, todo mundo quer explorar segurança pública, mas nós precisamos de ações. E aí acontece, né, essa humilhação que aconteceu com os bombeiros no Rio de Janeiro e que acontece pelo piso salarial no restante do país todo. Então é uma vergonha. Você mencionou no início que o Marco Maia, né, está constituindo uma comissão para discutir as PECs da segurança pública, que não é só a PEC 300, são também umas PECs dos delegados de polícia, dos agentes prisionais, da Guarda Municipal.
quando você não quer decidir alguma coisa, você cria uma comissão. Quer dizer, uma proposta que foi criada em 2008, ela foi aprovada em primeiro turno em 2010 e agora ela vai ser melhor discutida numa comissão especial. Saxida, você que é economista, existe alguma inconsistência entre os orçamentos dos estados para que um estado como o Rio de Janeiro possa pagar apenas R$1.000 e o Distrito Federal, que o orçamento é da União, pague 4 vezes mais, por exemplo? O que eu acho é que o Rio de Janeiro tem que chamar a questão às claras e dizer, olha, nós damos ou não damos valor para a segurança pública? Se dá valor, tem que pagar. Num regime capitalista, a maneira de você mostrar que dá valor a algo é pagar muito. E cá entre nós, segurança é fundamental. Bombeiro tem que ganhar muito. Policial tem que ganhar muito. Eu tive o prazer de morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, policial e bombeiro é classe média. Então, eu acho que 3 mil ainda é pouco, tem que pagar muito mais. Agora, essa discussão tem que se dar estado a estado. Então, eu respeito muitos policiais, muitos bombeiros, e acho que eles têm que ganhar muito mais do que estão ganhando. Agora, me parece um mecanismo errado trazer essa discussão para Brasília. Essa discussão tem que se dar a nível de cada estado. Eu, por exemplo, sou do Paraná. Então, a legislação não pode ser federal, como diz a PEC 300 ou outro número que foi pensado no Senado. Ela tem que ser discutida estado a estado. Se o governador do Paraná diz que dá valor à segurança, ele deve pagar por isso. Agora, me parece inconsistente você querer uniformizar para todo o Brasil o mesmo salário. Mas o problema não é de todo o Brasil? O problema é, e para isso, na lei estipula a criação de um fundo nacional. Esse fundo nacional vai... Só, Dedé, me dá um minutinho. O problema não é de todo o Brasil. O problema é menos do Distrito Federal e da Polícia Federal. Vamos já excluir esses... Porque no DF o orçamento é da União. É da União. E essa questão que foi mencionada pela nossa nobre amiga aqui, eu até me desculpe interromper, mas a principal alegação dos estados é que eles não têm condições financeiras para pagar o valor. E se nós criarmos pisos regionais, né, nós não criamos agora um piso para os professores? Eu vou interromper, deputado, porque eu acabei de receber agora, a produção me entregou o contra-cheque de Maicon César Rotava. Ele diz que ele é um brigadeiro policial militar do Rio Grande do Sul. Ele recebe do governo do estado do Rio Grande do Sul R$ 1.049 líquidos. O salário bruto é de R$ 1.246. Quero fazer a seguinte pergunta para o Fernando Rocha, nosso especialista em segurança pública que está lá no Salão Verde, ao vivo. Existe alguma inconstitucionalidade, alguma barreira constitucional para a aprovação da igualdade salarial entre todos os estados de policiais e bombeiros? Deixe-me colocar as coisas a partir de princípios, né? Você tem diferentes gradações de normas e nessas diferentes gradações você tem aspectos legislativos que são deixados para os entes descentralizados, né? Os estados, os municípios, o próprio Distrito Federal, tá? O que ocorre, certo? Existe a autonomia política, que significa a competência que tem esses entes políticos descentralizados, né, para elaborarem as suas próprias leis, independentemente do Congresso Nacional. E, nesse momento, né, esses entes políticos centralizados só são obrigados a obedecer à Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal, norma maior, né, cria, né, justamente esses limites das competências de cada ente desse. Tá? Muito bem. Veja só, a Constituição Federal, né, pode obrigar os estados, né? Você tem que entender que, teoricamente, é verdade, é um plano teórico, né? A Constituição precederia até a própria existência do Estado, organizando politicamente o Estado e definindo a competência de cada órgão. Então, hoje, nas condições que nós nos encontramos, né, por lei, não há como obrigar cada Estado, certo, a pagar, porque é da autonomia do Estado o pagamento do seu pessoal. Tá? No entanto, se inserido na Constituição Federal, como se pretende, né, um piso salarial para os policiais militares, a autonomia
legislativa, né, dos estados cessa, porque serão obrigados a obedecer, na formulação de suas leis, à Constituição Federal. Não sei se eu consegui me fazer bastante claro. Obrigada pelo esclarecimento. A gente já volta com o senhor aí no Salão Verde. Uma pergunta para o deputado que acabou de chegar. Tem várias perguntas e o cidadão é Everton. Ele diz que é do Rio de Janeiro e tem o seguinte questionamento: os riscos são iguais para todos, por que salários diferentes? Os riscos são iguais para todos? Eu não concordo com ele. Os riscos são para aqueles que enfrentam a criminalidade no dia a dia, né? Que prestam um serviço de primeira necessidade. É o serviço que, se você fizer qualquer pesquisa hoje no Brasil, o item mais reivindicado pela sociedade é segurança pública. A sociedade hoje tem temor de sair às ruas. Só para ficar claro, deputado, o senhor é contra ou a favor da PEC 300? Eu sou favorável à PEC 300, sou defensor da PEC 300, um árduo defensor da PEC 300. Né? A gente vai, com a PEC 300, a gente vai minimizar essas diferenças que existem hoje. Nós acabamos de colocar aqui um bombeiro no Rio de Janeiro, que faz o mesmo serviço que um bombeiro do Distrito Federal, lá ganhava, até antes dessa paralisação, R$1.000. Aqui ganha 4 mil e pouco. É justo isso? Eu coloco uma interrogação. É justo isso? E fazem o mesmo trabalho. Um policial militar, em determinado estado, ganha um valor, no outro ganha outro. Nós temos que passar a modificar nosso pensamento. Até eu sou defensor de uma estrutura de segurança única, uma polícia única. Quando o governo federal quer deixar tudo bagunçado, o que ele faz? Ele torna concomitante. O município pode, o estado pode e a União pode. Todos podem fazer segurança pública. Quem manda? Ninguém manda. Por isso está essa bagunça no Brasil e essa impunidade no Brasil. Por isso que o cidadão vive atrás das grades e os bandidos vivem na rua. Okay. Então é isso que nós vimos hoje. Então até para completar o raciocínio, o que eu digo, é necessária uma revolução na segurança pública. E eu defendo, inclusive, né, polícia única, né, a unificação das polícias no esquema único de acesso na base e você chegar no topo. Chega de briga entre polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária, guarda municipal, polícia militar. Nós temos que acabar com esses conflitos. O nosso bem maior é o cidadão. Nós prestamos um serviço para o cidadão. E eu acho que para que a gente preste um bom serviço para o cidadão, né, nós temos que dar dignidade. Olha, se o político ganha bem, se o metalúrgico hoje ganha bem no Brasil, se o promotor de justiça ganha bem, se o juiz ganha bem, por que o policial não pode ganhar bem? Se ele é o único agente que dá sua vida pela sociedade. Ele sai de manhã e não sabe se volta à tarde. Né? Ele não lembra a cara de todos os bandidos que ele prendeu. E esse bandido pode estar fazendo uma tocaia para ele. Eu vou fazer a pergunta do Marco Antônio Matarazzo, de São Paulo, para o Fernando Almança, que é da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele quer saber se os policiais inativos estão inclusos na PEC 300. O Estado de São Paulo, que é o que tem a maior arrecadação do país, por que o governo do Estado não paga um salário digno a seus policiais? São duas perguntas. Os inativos estão presentes na PEC 300. Seria até um desprestígio, um descalabro a gente deixar de fora quem lutou a vida inteira pela sociedade e agora se aposentou. Lembrando que todos da ativa um dia vão se aposentar. Então a PEC 300 ela só é completa, a 446 só é completa se contemplar tanto os ativos e os inativos. Isso não seria mais um obstáculo para a aprovação? Um raciocínio meu? Não, que a gente não pode desvincular. Eu entendo que não possa desvincular, mas não seria mais difícil aprovar a PEC 300 com ativos e inativos ganhando reajuste? Na verdade, o governo não quer aprová-la de qualquer jeito, né? O governo sempre reclama da questão orçamentária, da questão constitucional. E a gente está derrubando todas essas barreiras e provando que a PEC 300 é viável. Não adianta a gente falar que a segurança pública é questão dos estados e a União cruzar os braços. Hoje a segurança pública é um problema nacional e cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Como eu havia falado, essa criação do Fundo Nacional vai possibilitar os estados que não têm a condição de pagar o preço de R$ 3.500
a fazê-lo. O Ailton Peg, da Bahia, quer fazer uma pergunta para o Saxida. Ele disse que acabou de ouvir o seu esclarecimento. Ele entendeu que você é contra a aprovação da PEC 300, quer saber se é isso mesmo e se o seu salário fosse diferente, muito diferente, entre vários estados. Por exemplo, a gente deu o exemplo do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, que estão nos extremos. Você tendo a mesma função. Bom, em primeiro lugar, sou contra a PEC 300, mas sou contra não porque acho que policial não deve ganhar bem. Como eu disse, policial e bombeiro é classe média. Eles deveriam ser classe média e deveriam ganhar mais. Eu sou contra que a decisão se dê em Brasília. Essa decisão tem que ser dada em estado a estado. E a pergunta do ouvinte, eu agradeço a pergunta, mas a realidade mundial é assim. Você trabalha em Brasília, você ganha um salário. Você trabalha em São Paulo, você ganha outro. Por exemplo, eu em São Paulo talvez estivesse ganhando 2 vezes mais do que eu ganho em Brasília. Ora, isso é uma realidade, toda profissão é assim. E policial tem que ser assim também. Porque policial que enfrenta a situação de risco mais claro tem que ganhar mais do que policial que está servindo numa cidade que não tem problema. Isso não é algo que acho que todos concordam. Mas no caso do Rio de Janeiro, que está lá embaixo, a gente concorda, acho que todo mundo concorda, eu acho que é uma cidade bastante violenta, é um estado violento. O governador é que devia estar dando explicação, né? O governador do Rio de Janeiro. Ora, se ele fala tanto de segurança, por que ele não está pagando o policial? Eu acho que essa é a questão. A discussão tem que ser a nível de governadores. E vamos fazer um meia-culpa também. Eu sou contra, eu não sou petista. Agora, a Dilma disse que ia apoiar a PEC 300, né? Então... Vamos fazer uma pergunta para o nosso especialista lá no Salão Verde. É uma pergunta de Reginaldo da Rocha. Ele não menciona o estado dele. Ele diz o seguinte: tenho certeza que muitos aí responderam que não tem preço a vida de um policial. Quanto é que vale a vida de um policial para a Câmara dos Deputados? É a pergunta de Reginaldo da Rocha para o senhor. Esse tipo de pergunta é difícil de responder, né? A vida é um bem, absoluto, né? O direito à vida, né? Então não se pode estabelecer valores pela vida de ninguém, né? Seja policial, seja qualquer outra profissão, qualquer outra pessoa, né? Não há como medir, né? Esse parâmetro é absolutamente possível de ser alcançado. Eu não tenho condições de dizer, eu acho que ninguém teria condições de responder isso em termos de quanto que vale a vida de alguém, mesmo sendo policial. Eu vou emendar outra pergunta do Dilzar Gomes, ele que tem um e-mail do Hotmail, ele não coloca aqui o sobrenome, nem menciona o estado. Ele quer saber se a PEC 300, ou outro nome que foi, outro número que foi dado no Senado, se ela inclui especialização para mestrado ou doutorado de policial. Não. A PEC 300 e os desdobramentos que houve, né, posteriormente dela, em momento nenhum faz qualquer relação, né, em termos de vincular salário com a graduação em termos de estudo. Não. Ok, obrigada pelo seu esclarecimento. A gente volta daqui a pouco. Daniso Oliveira pergunta para o especialista em segurança, que no caso é o senhor que está aqui presente com a gente. Ele, que não menciona o estado também, ele conhece então o Daniso Oliveira, seu colega de farda? Subtenente lá, hein? Então, ele está manifestando o apoio pela luta em prol de uma nação, de um país mais seguro para todos. Agora, tem outra pergunta do Fábio Gomes, ele que tem um e-mail IG, também não menciona o sobrenome, diz o seguinte: além da PEC 300, por que não criar leis em relação à periculosidade adicional noturno e hora extra? Na verdade, a PEC 300 ela vai facilitar. Hoje a gente tem nos estados um soldo, normalmente um soldo, que é o salário base. Que é o salário base, que é muito aquém daquele que foi mostrado. E algumas vantagens, né? A gente luta pelo adicional noturno, que a gente não tem. A gente luta, na verdade, a carreira policial militar e do bombeiro militar ela é muito desprovida de, como eu diria... A gente vê novamente na tela as disparidades salariais. Isso. Distrito Federal lá em cima e Rio de Janeiro lá embaixo. Então, a carreira militar é muito desprovida desse... E a gente, com a PEC 300, a gente vai unificar essa coisa. Vai acabar com periculosidade. Na verdade, nenhuma polícia do Brasil paga periculosidade, né? E a gente tem um risco de vida, a gente não tem FGTS. E a PEC 300 estipula um valor que é o que a gente acha o aceitável, né? Pelo menos inicialmente,
para que o bombeiro e o policial militar tenham um pouco de dignidade. Na verdade, o policial militar... o especialista não respondeu o valor da vida de um policial, mas a gente observa por esse valor aqui. No Rio de Janeiro está R$ 1.194, mas o líquido que o policial recebe lá é R$ 948. Eu já vou chamar Esse é o valor que o governador do Rio dá aos seus policiais. E lembrando que o policial e o bombeiro as únicas profissões que no seu juramento ele entrega a sua vida para defender a vida do outro. Só para ficar claro para quem nos assiste, eu já vou chamar o intervalo e a gente volta de novo com o debate, mas o senhor mencionou que policial militar, seja bombeiro, não tem FGTS. O que acontece com o policial se ele resolve se desligar da corporação? Ele pode pegar um tempo de serviço, dependendo da quantidade de tempo que ele está na corporação, mas ele é desprovido de todos os direitos. Nós temos policiais na reserva, que são às vezes julgados e são expulsos da corporação com direito a nem aposentadoria. Então, o nosso grande problema é essa questão militar, que nos engessa profundamente. Tá certo. Eu vou chamar um intervalo. Lembrando que você de casa pode mandar perguntas pelo 0800 619 619. O Twitter é www.twitter.com/xnacional. Ainda temos o e-mail expressãonacional@câmara.gov.br. Eu espero você.